Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. Hoje trago um relato de um homem que descobriu algo aterrorizante no seu emprego. Então se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe nessa história. Eu queria vir aqui para alertar a vocês sobre um incidente que ocorreu comigo há 3 meses atrás. Eu trabalhava em um supermercado de uma grande rede corporativa aqui nos Estados Unidos e estava lá havia aproximadamente um ano. Passei os primeiros meses trabalhando no setor de hortifruti, antes de ser transferido para a função de auxiliar de loja depois que um colega voltou da licença maternidade. Eu não diria que amo o trabalho, mas definitivamente é o melhor emprego que eu já tive até agora. Eu e meu chefe somos bem tranquilos um com o outro, ou pelo menos eu acho que somos. Ele é um millennial e está sempre tentando ser descolado. Ele me deixa fazer pausas para fumar, ouvir música quando não estamos tendo correria de clientes, e até comprar alguns lanches e ficar sentado do lado de fora por alguns minutos enquanto eu estou no trabalho. Tudo começou quando ele me perguntou se eu estaria disposto a trabalhar na noite de sexta-feira, que era um dos meus dias de folga. Ah, vamos, Mike. Depois de tudo que eu deixo você fazer durante o expediente, você pode pegar só um turno durante a temporada de festa pra mim, cara, disse meu gerente, Tristan, suspirando, depois que eu falei que preferia não trabalhar numa sexta-feira à noite. Eu vejo você jogando online a noite inteira nos seus dias de folga. Não é como se você tivesse alguma coisa acontecendo. Ele estava certo. Não havia nada que eu gostasse mais de fazer depois de uma longa semana de 4 dias do que entrar no jogo e ficar jogando por horas. Era fácil esquecer o estresse da minha vida fazendo isso. Bom, quero dizer, eu gosto mais de jogar na sexta-feira. Meus amigos geralmente ficam jogando até bem tarde. Tristan pareceu ligeiramente irritado com aquela resposta. Olha, cara, esse costuma ser o dia mais movimentado da nossa unidade todos os anos. Precisamos que você trabalhe no turno da noite. Você é o único auxiliar que temos com treinamento cruzado, disse Tristan, tentando chegar a um acordo comigo. Tudo bem, aqui está o que eu vou oferecer, Mike. Se você trabalhar das 8 da noite às 4 da manhã nesta sexta-feira, eu te dou um dia de folga remunerado depois do ano novo. Você pode escolher quando usar. Pensei na proposta. Trabalhar na sexta depois de um fim de semana ainda mais longo? Beleza, por que não? Respondi. Preciso de dinheiro para comprar alguns presentes mesmo? Tenho deixado isso de lado. Certo. Vou avisar o James para esperar você na sexta-feira à noite. Conforme a sexta-feira se aproximava, honestamente, eu estava um pouco nervoso. Nunca tinha trabalhado no turno da noite ali, então não sabia como eram as tarefas de fechamento, embora imaginasse que fossem parecidas com qualquer de outro lugar. Embora imaginasse que fossem parecidas com qualquer outro lugar onde já havia trabalhado. Tudo que você precisa fazer é limpar e abastecer as estações que mandarem. Simples assim. Na noite anterior à sexta, avisei meus amigos que não entraria para jogar com eles, pois iria cobrir o turno do trabalho pela primeira vez. Recebi os resmungos e reclamações esperados, mas eles seguiram em frente em poucos minutos, então acabou dando tudo certo. A sexta-feira chegou e suspirei quando o relógio marcou 19 horas, e precisei sair do jogo para me arrumar para o trabalho. Cheguei às 8h07, o que era atrasado, mas sinceramente nunca foi um problema. Assim que entrei, fui direto trabalhar. Tristan não estava mentindo. Nem 10 minutos depois do início do meu turno, precisei assumir um caixa e atendi cliente atrás de cliente por pouco mais de 2 horas seguidas. Perguntei ao James, o gerente da noite, sobre o meu intervalo. Ele me disse que eu não teria intervalo, apenas almoço, porque eu precisava recuperar o atraso nas tarefas de auxiliar. Saí e busquei mais de 100 carrinhos antes de precisar entrar e varrer a loja inteira. Quando fui até os fundos buscar a vassoura para varrer todo o estabelecimento, decidi que iria entrar escondido na câmara fria para pegar uma bebida. Agora, eu sei o que vocês provavelmente estão pensando. E sim, eu realmente quis dizer entrar escondido. Não há câmeras dentro da câmara fria porque é frio demais para elas funcionarem, o que significava que eu podia pegar uma bebida lá dentro e tomar, desde que depois colocasse a embalagem na caixa de produtos danificados para descarte. Quando cheguei aos fundos, encontrei o outro auxiliar, William. Ah, e aí, Mike? Não esperava ver você trabalhando no turno da noite, muito menos no seu dia de folga, disse ele, enquanto enchia o balde de esfregão do outro lado da porta da câmara fria. É, o Tristan disse que eu precisava de alguém para cobrir só dessa vez e eu poderia usar o dinheiro. Então pensei, por que não? Respondi, torcendo para que meu desespero para que ele fosse embora e eu pudesse pegar uma bebida não estivesse muito evidente. Ah, com certeza. O cara novo já pediu demissão. Bom, nem dá pra dizer isso. Ele apareceu em um único turno de fechamento e depois foi embora durante o intervalo. Nem bateu o ponto nem nada. A correria nem tava tão ruim quanto costuma ser. Mas de novo,
Esse trabalho não é para qualquer um, disse William, suspirando. Não quero te prender aqui. Preciso limpar um pouco de leite que derramaram. Juro que esses pais não cuidam dos filhos nessa porcaria de loja. Fantástico. Quando William se afastou, olhei pelo corredor para ter certeza de que ninguém estava me vendo. Então entrei na câmara fria. Olhei pelas prateleiras, analisando minhas opções limitadas, e escolhi meu habitual leite de morango. Subi em um pallet e o alcancei na prateleira de cima. Sentei, abri a garrafa e comecei a beber. Eu já tinha feito aquilo pelo menos uma dúzia de vezes desde que começara a trabalhar ali. Nunca havia ninguém lá dentro, e quando havia, normalmente era antes das 9 da manhã, quando tudo era abastecido e deixado pronto para a primeira correria de clientes do dia. Enquanto dava um grande gole, ouvi a maçaneta da porta da câmara fria sendo segurada e algumas vozes falando baixinho do outro lado. Em pânico, levantei imediatamente, abri a porta do freezer alguns metros adiante e corri para dentro. Fechei a porta o mais rápido que pude sem fazer barulho. As luzes do freezer escuro e gelado piscaram depois de alguns segundos, iluminando o ambiente. Imediatamente, encostei o ouvido na porta grossa para ver se conseguia ouvir alguma coisa. Ouvi o som abafado da porta da câmara fria se fechando e algumas vozes indistintas. Não conseguia identificar quem estava falando, nem o que estavam dizendo por causa da espessura da porta do freezer. Quando afastei o ouvido da porta, ouvi alguém tentar abrir o freezer. Escutei a maçaneta sendo puxada, mas a porta não se mexeu. Em seguida, vieram batidas na porta e vozes abafadas mandando que eu saísse. Merda, pensei. Eles deviam estar olhando pelas câmeras para ver aonde eu tinha ido, e eu ainda estava com a bebida. Olhei ao redor em pânico, tentando descobrir onde ficava a caixa de produtos para descarte do freezer, quando percebi algo muito estranho. Do outro lado da sala metálica e gelada, havia outra porta grande de freezer. Eu nunca tinha visto um terceiro freezer ali, nem em qualquer outro emprego onde eu já tivesse trabalhado. Tentei vasculhar minhas lembranças de quando havia entrado ali. Talvez houvesse caixas bloqueando o caminho antes. Talvez eu nunca tivesse prestado atenção de verdade e simplesmente não tivesse percebido. Mike, sai daí agora! Ouvi uma voz gritar através da porta da câmara fria. Olhei uma última vez para aquela misteriosa terceira porta e imediatamente corri até ela e entrei. Deixei a porta se fechar atrás de mim e me virei para olhar o que havia naquele terceiro freezer. As luzes piscaram e acenderam mais lentamente e com menos intensidade do que as do freezer normal. Parecia que ninguém entrava ali há muito tempo. Havia teias de aranha no canto do teto, várias caixas vazias espalhadas pelo chão e sujeira acumulada ao longo das paredes. Ouvi um som muito baixo de batidas vindo do primeiro freezer. Fiquei me perguntando por que eles simplesmente não abriam a porta. Não era como se fosse um banheiro. Pelo amor de Deus! Sentei no chão sujo e tomei alguns goles do meu leite, aproveitando cada gota, já que aquela bebida era o motivo de ter chegado tão fundo naquele freezer. Depois do que pareceu ser 1 ou 2 minutos, as batidas pararam e me senti confiante o suficiente para pelo menos voltar ao freezer anterior. Quando tentei empurrar a maçaneta, ela não se mexeu. Tentei empurrá-la novamente, mas estava dura. Não conseguia acreditar que tinha congelado. Comecei a procurar alguma coisa que pudesse ajudar a quebrar o gelo. Todas as caixas eram grandes demais e eu já tinha tentado usar a garrafa de leite sem sucesso. Todas as prateleiras estavam vazias e cobertas de teia, exceto uma no canto da sala. Ela tinha uma lona por cima por algum motivo, mas eu estava desesperado e congelando de frio demais para me importar com o motivo. Me aproximei e puxei a lona da prateleira. Naquele momento percebi que a lona não estava escondendo o que havia sobre a prateleira, ela estava escondendo o que havia atrás dela. Quase caí sentado de bunda no chão quando tropecei para trás em choque. Bem atrás daquela prateleira havia outra porta de freezer. Não existe a menor possibilidade disso estar acontecendo. A loja nem é grande o suficiente para ter outro freezer, pensei, enquanto começava a sentir um aperto no estômago. Imediatamente, peguei a lona azul de vinil e a levei até a maçaneta congelada. Enrolei-a ao redor da maçaneta e comecei a esfregar as mãos o mais rápido que conseguia, afastando-as a cada poucos segundos para soprar nelas e conseguir qualquer mínimo de calor. Esperava conseguir gerar calor suficiente através do atrito para descongelar a maçaneta e sair dali. Tentei durante vários minutos antes de tentar abrir a porta novamente. Nada. Merda! Gritei, batendo o punho contra a maçaneta, o que causou uma dor enorme na minha mão fria e rígida. Socorro! Alguém! Socorro! Eu não consigo sair daqui! Alguém, por favor! A essa altura, eu já estava gritando, batendo e chutando a grossa porta metálica congelada. Caí no chão e comecei a chorar. Não havia outro caminho. Eu teria que passar pela próxima porta.
Depois de um minuto tentando aquecer as mãos e me preparando emocionalmente, levantei e atravessei a sala. A prateleira que estava no meu caminho tinha cerca de 2 metros de altura, mas era muito fina e não tinha nada sobre ela. Consegui movê-la com facilidade e fiquei olhando para a porta por alguns segundos. Eu esperava que talvez, apenas talvez, aquela porta levasse a uma saída secreta para o lado de fora. Ou quem sabe até a um bunker escondido que somente o dono da loja conhecia. Segurei a maçaneta, ela estava rígida. Acabei puxando com força e uma fina camada de gelo se quebrou e caiu, quando a grande porta metálica se abriu com um estalo alto. Uma borda de gelo fino se soltou e caiu diante de mim. Entrei naquele quarto escuro. O ar ainda mais frio me atingiu imediatamente. O freezer normal costumava ficar a cerca de -3 graus, ou um pouco abaixo disso, mas aquele lugar era ainda mais frio. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram imediatamente e fiquei arrepiado da cabeça aos pés. Depois de uns 10 segundos completos em escuridão total, as luzes estalaram audivelmente e acenderam. Metade delas nem sequer funcionou, enquanto a outra metade brilhava muito fracamente. Olhei ao redor, atordoado, quando ouvi a porta do freezer atrás de mim bater com força. Droga! Xinguei em voz alta. Eu devia ter deixado aquela maldita porta aberta. Vou morrer congelado aqui dentro, pensei. Comecei a chorar e tremer quando percebi alguma coisa do outro lado da sala. Bem no canto oposto, parecia haver um saco de pano dentro de uma espécie de caixa vazia. Me aproximei lentamente, mal conseguindo manter minha respiração em ritmo normal. Foi então que percebi. Aquilo não era um saco. Era uma pessoa. Meu Deus! Gritei, cobrindo a boca e cambaleando para trás, incapaz de processar o que estava vendo. Fiquei olhando por alguns segundos. Parecia ser um adolescente. O corpo estava inchado da cabeça aos pés, azul e deformado pelo inchaço. Ele vestia o mesmo uniforme que eu, com um crachá que dizia Jesse. O nome me pareceu vagamente familiar. Eu não o reconhecia direito, mas naquele estado, acho que ninguém conseguiria reconhecê-lo. Foi então que percebi que ele usava um moletom por baixo do uniforme de trabalho. A essa altura, meus instintos de sobrevivência já tinham assumido o controle. Corri até o chão ao lado dele e comecei a tirar as roupas de seu torso. O uniforme de trabalho era alguns tamanhos maior do que o dele, então saiu com relativa facilidade, tirando algumas rachaduras e um grande estalo quando puxei os braços. O moletom, porém, era outra história. Puxei seus braços inchados, uma manga de cada vez, tentando prender a respiração para não vomitar. O braço esquerdo saiu depois de apenas alguns estalos, mas no braço direito, precisei puxar o moletom com muito mais força, porque ele estava um pouco mais inchado. O ombro foi completamente arrancado do lugar e o braço ficou completamente mole, facilitando a retirada da manga. Agora, o pescoço dele estava extremamente inchado, e quando digo extremamente, quero dizer que havia protuberâncias por toda parte e o pescoço tinha aproximadamente a mesma espessura da minha cabeça. Puxei e puxei, mas o moletom não saía sem resistência. Decidi me levantar para conseguir mais forças. Plantei os pés no chão e puxei com toda a força que conseguia, colocando até o peso inteiro do meu corpo no movimento. Então, ouvi um estalo alto enquanto caía sentado de bunda no chão metálico. Levantei para ver o torso sem cabeça de Jesse despencar de lado no chão. Então olhei para as minhas mãos e vi a cabeça dele ali, entre elas. Gritei de terror e larguei a cabeça em um moletom. A cabeça rolou alguns metros até bater no chão. Imediatamente vomitei todo o leite que havia tomado, formando uma poça rosa e nojenta no chão ao meu lado. Limpei a boca e me levantei, pegando o moletom enquanto evitava olhar para qualquer parte do corpo para não vomitar o que quer que ainda restasse dentro de mim. Vesti o moletom e imediatamente senti um pouco de alívio por causa do frio congelante, embora ainda estivesse tremendo. Foi então que percebi meu destino. Eu morreria ali, assim como Jesse. Sentei no chão e fiquei olhando para ele, completamente sem expressão, sentindo-me derrotado. Eu me arrependia de não ter simplesmente saído e aceitado qualquer punição que recebesse por estar ali roubando uma bebida durante o expediente. Não havia como aquilo ser pior do que estava acontecendo comigo naquele momento. Depois do que pareceu uma eternidade, houve um estrondo e um barulho de algo desabando do outro lado da sala. Olhei para cima para ver o que era, mas as luzes se apagaram completamente. Outro estrondo e uma batida vieram do outro lado da sala, seguidos pelo que parecia serem passos muito fracos. Então, outro barulho alto veio do último freezer atrás de mim, acompanhado pelo que parecia ser um animal soltando um gemido de dor. As luzes voltaram. Do outro lado da sala, vi uma escotilha no chão se fechar lentamente enquanto o corpo de Jesse era arrastado para baixo.
A essa altura, eu não fazia a menor ideia do que diabos estava acontecendo. Levantei e encostei as costas na porta enquanto encarava a escotilha. Eu não havia percebido antes, mas ela era extremamente discreta. Combinava com o restante do chão metálico, quase sem nenhuma fresta visível indicando que havia uma escotilha ali. Enquanto eu observava, um estrondo veio atrás de mim, fazendo a porta do freezer vibrar um pouco. Virei-me horrorizado quando ouvi um gemido doloroso vindo do outro lado. Parecia quase um zumbi. Era a coisa mais próxima que eu conseguia comparar àquele som. A próxima decisão foi de longe a mais estúpida que tomei naquela noite. Fui em direção à escotilha. Em pânico, procurei desesperadamente por onde aquilo poderia ser aberto, enquanto ouvia o que quer que fosse gemendo de dor no último cômodo. Encontrei uma fresta grande o suficiente para colocar 2 dedos. Quando levantei a pesada escotilha, vi um pedaço de uma escada que descia para uma escuridão absoluta. Enquanto eu olhava, ouvi a porta do freezer começar a abrir. Olhei para cima e vi a porta sendo empurrada. Então alguém, ou alguma coisa, me puxou para baixo da escotilha. Essa foi a última coisa de que me lembro. Acordei no chão. Minha cabeça latejava e meu corpo inteiro doía. Quando minha visão começou a voltar, sentei-me lentamente e olhei ao redor. Eu estava em uma área mal iluminada, com tochas presas às paredes espalhadas de maneira irregular. Conforme meus olhos se ajustaram melhor, percebi que estava em um túnel muito comprido. Olhei ao redor e vi corpos sobre corpos. Todos eram esqueletos. Minha cabeça doía demais para eu conseguir me levantar e correr. Mas afinal, para onde eu correria? Comecei lentamente a perceber que havia um barulho vindo de uma sala do outro lado do longo corredor escuro. Parecia que alguém estava comendo alguma coisa muito crocante. O som de estalos e mastigação era exatamente igual ao que eu tinha ouvido quando arranquei Jessie ao tentar tirar seu moletom. Foi então que ouvi um rangindo vindo de cima. Olhei para cima e vi um pouco de luz entrando pelo teto. Mike! Mike! Ah, merda, cara, você tá aí? Por favor, Deus, faça alguma coisa se tiver. Ouvi uma voz muito familiar dizer. Meus olhos se focaram e consegui ver meu colega de trabalho, William, bem no alto da escotilha. Ah, sim, eu tô aqui. Shh. Ele disse de maneira preocupada. Não faça mais nenhum barulho. Ele vai comer você. Eu estava em choque naquele momento. O que diabos havia lá embaixo comigo? Eu tinha perguntas demais girando na cabeça quando ouvi o William novamente. Mike, preciso que você suba aqui o mais rápido e silenciosamente possível. Deixei todas as portas dos freezer abertas. Anda, antes que ele venha. Forcei meu corpo a se levantar, ainda atordoado, e comecei a subir a escada. Quando estava nos primeiros degraus de uma dúzia, percebi que o som de mastigação do outro lado do longo corredor havia parado. Ele havia sido substituído pelo som de alguma coisa galopando, ficando cada vez mais alto. Forcei-me a subir mais rápido, quase errando 1 ou 2 degraus por causa da minha confusão mental. Merda! Cara, anda! Minha perna! William gritou. Olhei para cima e vi que ele estava agora apenas pouco mais de 1 metro acima de mim. Tudo começou a fazer sentido quando percebi que ele tinha amarrado o próprio uniforme ao redor da perna. Havia o que parecia ser um grande pedaço faltando de sua coxa. Ele tinha as mãos sujas de sangue estendidas na minha direção e arranhões no rosto preocupado. Enquanto subia os últimos 6 degraus, ouvi o galopar ficando assustadoramente rápido. Parecia estar na metade do corredor e se aproximava em uma velocidade absurda. Forcei-me a alcançar os últimos degraus. Agora, eu consegui ouvir uma coisa ofegando como um animal selvagem abaixo de mim, começando a subir a escada. Segura minha mão, agora! William gritava naquele momento. Agarrei sua mão e ele me puxou com toda a força. Consegui sair e voltar para o freezer bem a tempo. Nós dois olhamos para baixo e vimos uma criatura grande, peluda e escura correndo pela parede em uma velocidade desumana. Rápido, fecha isso! William gritou, gemendo de dor. Batemos a escotilha no momento exato. A criatura estava a apenas alguns metros da abertura. Que porra era aquela? Perguntei a William, usando o pouco de ar que ainda tinha nos pulmões. E como você sabia que eu estava lá embaixo? William sentou-se sobre a escotilha, tentando recuperar o fôlego. Enquanto apertava o torniquete improvisado, começou a falar. Nunca passe do primeiro freezer. Nunca. Ele atrai você com curiosidade e depois faz você continuar avançando através do medo. Olhei para ele ainda mais confuso. O que você quer dizer? Vocês não me viram entrar no freezer? Eu juro que ouvi vocês gritando para eu sair depois que entrei no segundo. William me olhou preocupado. Não, Mike.
Esse é o jeito da criatura de fazer você ir cada vez mais fundo no território dela, usando medo. Ela só consegue alimentar de você se você chegar perto o suficiente de onde fica o covil dela, e vai usar qualquer meio possível para fazer você chegar lá. Ele parou para respirar fundo algumas vezes e continuou. Percebi que você estava aqui 5 minutos depois de ter visto você enquanto eu estava pegando o esfregão. Limpei a sujeira que o garoto deixou e quando voltei para guardar o esfregão, percebi que a vassoura não tinha sido movida e que a porta da câmara fria não estava totalmente fechada. Ele parou novamente para recuperar o fôlego. Mike, por favor, vai buscar ajuda. Diga ao James que entramos no segundo freezer. Não importa se fomos demitidos. Siga a corda que amarrei nas maçanetas de todas as portas para conseguir sair. Seja rápido, Mike. A escotilha metálica abaixo de William explodiu em milhares de pedaços. Em um instante, William foi puxado para as profundezas da escuridão. Aquilo fez o sangue ferver dentro de mim. Corri mais rápido do que jamais havia corrido na vida, seguindo a corda que ele havia deixado pelo caminho. Meu coração batia dentro dos ouvidos a cada segundo que passava. Quando finalmente voltei ao freezer normal, retirei a ponta da corda que William havia amarrado ao suporte de uma prateleira. Isso fez a parte solta da corda voar disparada para os fundos da loja. As portas dos freezer começaram a bater uma após a outra de longe, até que, finalmente, a porta diante de mim se fechou com força. Corri para fora da loja e fui direto para casa. E nunca olhei para trás. Desculpe, William, mas não havia a menor chance de eu enfrentar mais daquela merda. O motivo pelo qual decidi contar tudo isso é mais como um alerta. Meus gerentes nunca mais me ligaram depois daquela noite. Na verdade, a loja foi fechada no dia seguinte, cercada por fitas amarelas, enquanto as notícias afirmavam que o estabelecimento havia falhado tão gravemente nos padrões de higiene e segurança que era considerado perigoso para qualquer pessoa entrar ali. Durante os meses seguintes, caminhões começaram a entrar e sair do estacionamento, até que, finalmente, demoliram toda a loja. Hoje foi anunciado no noticiário que a maior rede de supermercados da América comprou a empresa e pretende construir uma de suas lojas exatamente naquele lugar. E já estão contratando pessoas novas para trabalhar lá. É sempre bom avisar que atitudes erradas geram consequências inimagináveis. Portanto, não façam coisas erradas. E claro, sempre chequem a vaga de emprego que lhe ofereceram, para não ter nenhuma surpresa futura. Até o próximo vídeo.